Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Irmãos, o retiro foi maravilhoso, né? Interessante que o Rodrigo, ele abriu aqui o culto falando sobre partes de cada uma das mensagens que, de certa forma, ele fez uma síntese, né? De cada um dos mensageiros ali do retiro, que falou o seu coração. E o meu tema hoje é Conectados com Cristo, né? Então não seria justo eu também não pregar sobre esse tema, né? Não falar sobre essa conexão com Deus, sobre essa conexão em Cristo e com Cristo, sobre essa conexão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque o nosso Deus é três, sim ou não, irmãos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Interessante, quando você abre a sua Bíblia, não é para abrir ainda não, eu só vou mencionar o texto que nós vamos pregar, que nós vamos ministrar nessa noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo, deixa eu ver aqui, 23, é que o vento mexe na minha Bíblia aqui, e me deixa sem noção, 23, 27 a 39, um texto até meio longo, mas enquanto vocês vão procurando o texto aí, então quando nós estamos falando aqui dessa conexão com Deus, e eu me lembro ali do que foi escrito em 1 João capítulo 1 versículo 7, onde o apóstolo João diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então aqui nós temos uma primeira deixa sobre conexão com Deus, porque, irmãos, a palavra luz, dentro da primeira carta de João, ela é entendida pelos estudiosos bíblicos, que toda vez que se menciona luz e trevas, está se falando de amor e ódio, porque se você observar toda a carta de 1 João, quem já leu a carta de 1 João? É bem curtinho, né? Você vai falar tudo ali sobre amor, né? Que Deus é amor, e aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e diz que ama o seu irmão, a quem vê, que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, o que a Bíblia diz que ele é? Mentiroso. Então olha só, a conexão com Deus, ela se reflete na conexão com o homem. Entenda o que eu vou dizer aqui para você. Muitas vezes a sua conexão com Deus, ela é medida pela qualidade da sua conexão com as pessoas. Se a sua conexão com Deus é boa, se a sua conexão com Deus é uma conexão de paz, se a sua conexão com Deus é uma conexão que está em harmonia com o que Deus quer da sua vida e para a sua vida, a sua conexão com as pessoas também será. Se você tem paz com Deus, você vai ter paz com o seu irmão. Se você tem paz com Deus, você vai ter paz com o seu próximo. Você vai ter paz com as pessoas, porque você está em paz com Deus. Então, se nós pegarmos e traduzirmos 1 João 1,7, entendendo que luz significa amor, nós poderíamos dizer assim: se andarmos no amor, como Deus é amor, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos em amor, se tivermos conexão com Deus, que é amor, porque lá em 1 João diz que Deus não tem amor, lá ele diz que Deus é amor, né? Deus é amor. Então, se temos conexão com Deus, que é amor, o fruto disso, o resultado disso é que temos comunhão uns com os outros. Aí o crente fala: eu tenho uma conexão com Deus, mas eu odeio aquele camarada. Eu tenho conexão com Deus, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu tenho conexão com Deus, mas eu não suporto aquela irmã, né? Irmãos, essa conexão com Deus está problemática, né? Porque se a gente pegar lá no início de tudo, quando só tinha dois irmãos no mundo, Caim e Abel, você vai ver que o problema de conexão que Caim criou no seu coração com Deus, refletiu aonde? Na sua relação com Abel. Ele não estava bem com Deus, ele descarregou em quem? O Abel pagou a conta. Os irmãos conseguem entender isso? Se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem com as pessoas. Se eu não estou em paz com Deus, eu não tenho paz com as pessoas. Então nós precisamos pensar sobre essas questões. Ali no retiro foi abordado vários
vários aspectos da conexão com Deus. Mas eu tenho, talvez assim, eu me identifico muito com o pastor Marcão, né? Eu me preocupo muito com essa conexão hoje sobre a questão doutrinária, sobre a questão do entendimento correto e da aplicação correta da palavra de Deus nas nossas vidas, porque, irmão, um entendimento errado vai te levar a uma atitude errada, que vai culminar num destino errado. Então tudo começa com o entendimento. Deus abençoe o irmão Jorge, seu galardão está seguro, né? Então, se entender um negócio errado, você vai agir errado, e lá na frente o resultado vai ser errado. Então a gente tem que entender corretamente. Então, queridos, a conexão com Deus, ela sempre, sempre, sempre terá reflexo na nossa relação humana, nos nossos relacionamentos humanos. Então, uma pessoa que está bem com Deus é uma pessoa que você pode observar, ela não tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, por mais difíceis que sejam as pessoas que estão no entorno da sua vida, ela está ali se relacionando com as pessoas. Ela tem dificuldade de ver o lado negativo, ela tem dificuldade de valorizar problemas. Geralmente uma pessoa que tem conexão com Deus, ela valoriza o que é certo, o que é correto, ela sempre vê o ponto positivo. Que nem aquela irmã que estava na igreja, e aí as pessoas iam criticar alguém para ela, falavam: você viu lá como a equipe de louvor, o som estava alto, estava estridente, meu ouvido quase explodiu. Ela falou: não, mas você não viu aquele momento que eles louvaram, e a unção desceu, houve um mover do Espírito Santo. Aí outro vem criticar o pastor: você viu, o pastor demorou demais, tal. Demorou, mas você não viu que aquela palavra serviu para nós, para nos edificar e tal. Ou seja, sempre a irmã estava vendo o positivo. Aí daqui a pouco alguém falou: daqui a pouco você vai ver algo positivo no diabo. Ela falou: pois é, mas existe. O diabo, ele é perseverante, ele está derrotado, mas ele não entrega os pontos, ele luta mesmo sabendo que ele está derrotado. Agora tem muito crente que é vencedor e age como derrotado. Então muitas vezes nós temos que entender que a nossa conexão com Deus vai fazer a diferença nas nossas relações humanas. Amém, irmãos? Lá em Mateus 23, como eu chamei aqui os irmãos para nós estarmos lendo, 23, Mateus 23, vamos lá, do 27 ao 39 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno, ou da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, ou os seus pintainhos, debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, igreja?
Irmãos, nós começamos falando de amor, mas parece que o texto que eu li assim não é muito amoroso. Aí é que a gente tem que parar para pensar, né? A nossa conexão, ela é com quem, irmãos? Com quem é a nossa conexão? Com Cristo. Vamos repetir? Com Cristo. De novo, com Cristo. Quem que falou aqui? Cristo. Então, nós temos que entender, a nossa conexão é com Cristo. O Cristo que revela o amor de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que trouxe graça, aquele que trouxe misericórdia. Mas nós temos que entender que a conexão com Jesus, ela não pode, irmãos, nos levar muitas vezes a um entendimento errado do que realmente é amar. E aí eu quero fazer uma pergunta à igreja. Amar é você se calar diante dos erros do outro, por uma questão de respeito à individualidade do outro, por uma questão de não querer conflitar com o outro? Ou amar é ter a coragem de falar com o outro, sim, sobre os seus erros, sobre os seus pecados, sobre as suas falhas, para que o outro tenha a oportunidade de refletir e mudar o seu comportamento? O que é amar? Amar é se calar, para demonstrar respeito, para demonstrar que você não quer entrar em conflito com o outro. Ou amar é você ter a coragem de falar com o outro sobre aquilo que desagrada o coração de Deus. Irmãos, quando nós pensamos nessas perguntas, nós temos que entender que o Deus que nós servimos é um Deus que Ele prefere falar com o seu povo, com os homens, sobre os seus pecados, do que se calar. Eu entendo que quem ama, avisa aquele a quem ama. Quem ama, alerta aquele a quem ama. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que Deus, Ele fala primeiramente com a humanidade através da lei. Depois que passa o tempo dos patriarcas, vem o período da lei. E aí Deus fala com o povo através da lei. Deus usa uma nação chamada nação de Israel. E lá em Êxodo, o Senhor fala com essa nação, no capítulo 19, dizendo: vós sereis um reino sacerdotal na terra. Em outras palavras, eu escolhi vocês para que vocês sejam sacerdotes na terra, para que eu possa proclamar através da minha lei o meu caráter, os meus princípios, os meus valores às outras nações. Então Deus faz uma aliança com uma nação e se revela a essa nação através da sua lei. Não que não houvesse graça, eu sempre digo que sempre houve graça no Velho Testamento, porque tinha um cordeiro que morria, sim ou não, irmãos? Sempre teve um cordeiro, sempre teve um animal que morria, que derramava o seu sangue inocente, para que o perdão de Deus fosse liberado sobre a vida do seu povo. Tinha a graça, mas a ênfase maior estava na lei. E quando Jesus vem para trazer uma nova e eterna aliança. Jesus vem para trazer a graça de Deus. Jesus vem para dizer: agora eu mesmo desci do céu, eu sou o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, eu desci para trazer a graça, eu vim para fazer uma nova aliança. Porém, Jesus não chegou assim e falou: olha, eu vim trazer a graça e agora a lei foi abolida, a lei agora não precisa ser cumprida. Foi isso que Jesus falou, irmãos? Foi isso que Jesus falou? Não. Ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim cumprir a lei de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vim trazer a graça, porém essa graça ela precisa ser conciliada com a lei. Porque, irmãos, Jesus, ele cumpriu a lei, mas não como os religiosos da época. Os religiosos, eles cumpriam a lei, mas olhando para o mandamento externo da lei, para as atitudes práticas e externas da lei. Jesus não. Jesus, ele reinterpreta a lei, e ao invés de ele partir de atitudes práticas, ele parte da essência, do fundamento das atitudes, que é o amor. Então Jesus, ele começa a mostrar que a verdadeira vida com Deus, ou a verdadeira vida que está conectada com Deus, porque o tema aqui é a conexão com Deus. A vida que está conectada com Deus é aquela que foi regenerada pela graça e se manifesta sob o fundamento do amor a Deus e do amor às pessoas. Amém, irmãos? Nós não falamos no início que a conexão com Deus, ela é refletida
na nossa conexão com as pessoas. Então, a verdadeira vida, aquela que está conectada com Deus, é aquela que se desenvolve mediante a regeneração da graça, sobre o fundamento do amor a Deus e do amor às pessoas. Porque aquele que ama a Deus e aquele que ama o seu próximo, com efeito, cumpriu a lei. Amém? Com efeito, cumpriu a lei. Por isso está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, onde Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, vou repetir: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado de meu Pai. Viremos a Ele e nele nos manifestaremos. Sabe o que acontece quando você guarda os mandamentos de Deus? Quando você obedece a Deus, quando você cumpre a palavra de Deus na sua vida, você está demonstrando a Deus que você o ama. E quando nós amamos a Deus, irmãos, viver em santidade não é pesado. Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque nós amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus, viver uma vida de santidade, cumprir as exigências de uma vida de santidade, não é algo pesado. Por quê? Porque nós estamos fazendo por amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, obedecer a palavra de Deus não é pesado. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que o amor a Deus se manifesta pelo cumprimento da sua vontade, dos seus mandamentos, da sua palavra. E o amor ao próximo da mesma forma. Quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu irmão, eu não cobiço o que é dele. Eu não começo a cobiçar as coisas que ele tem. Quando eu amo o meu irmão, eu não me levanto para matar o meu irmão. Como é que eu vou matar alguém que eu amo? Jorge, tem como você matar alguém que você está amando? Não tem como, porque o amor que está dentro de você, ele te segura, ele te impede, ele não deixa que o seu coração, vamos dizer assim, se torne, vamos dizer assim, um depósito de sentimentos ruins e negativos contra aquela pessoa. Por quê? Porque ali existe amor. Porque ali existe amor. E o que Jesus via quando ele veio? Ele via que os religiosos cumpriam os mandamentos, as regras. Não estou adulterando, mas ele olhava para o coração da pessoa, o adultério estava lá. Tipo assim, não adulterei, mas eu estou olhando para a irmã, estou olhando para a mulher do irmão, estou tendo sonhos, estou tendo pensamentos. Ou seja, Jesus viu o adultério que estava onde, irmãos? No coração. Por isso que ele diz: vocês acham que vocês são bons, porque vocês cumprem a lei. Pois eu digo que aquele que no seu coração desejar, pensar, maquinar situações com a mulher do outro, já adulterou. Por quê? Porque é fácil você construir uma fachada, e o que Jesus via era uma fachada de santidade, uma fachada de obediência, mas por trás daquela fachada estava o pecado escondido. Aonde? Irmãos, vou fazer um desenho. Onde é que estava, irmãos? No coração. Por isso que Jesus ele fala aqui com os religiosos, dizendo assim: vocês são hipócritas, vocês fazem tudo bonito por fora, mas o coração de vocês está cheio de hipocrisia, de iniquidade, né? Por fora, bela, e por dentro, pão colorido. Isso não está na Bíblia, né? Mas para o bom entendedor, dá para entender o que a gente quer dizer. Jesus estava dizendo: vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro que você passava cal, deixava ele branquinho por fora, bonitão, mas lá dentro tinha um cadáver. Lá dentro tinham ossos mortos, lá dentro estava cheirando mal, estava fétido, né? Pergunta para o seu irmão: como é que está o cheiro dentro de você, irmão? Está cheirando bem aí dentro? Qual é o perfume que está exalando de dentro para fora na sua vida? Porque, irmãos, a conexão com Deus não se baseia em regras, não se baseia simplesmente em cumprir regras e mandamentos com atitudes vazias de amor. Irmãos, a conexão com Deus, ela começa aqui dentro. Ela começa aqui dentro. Se você não sarar por dentro, você não sara por fora.
Se você não resolver você por dentro, você não vai resolver você por fora. Porque, irmãos, uma coisa é fato: a gente consegue impressionar qualquer pessoa passando uma imagem bonita por fora, mas a gente não consegue enganar Deus. A gente não consegue iludir a Deus. A gente não consegue, irmãos, mentir para Deus. Mentir que a gente está amando quando a gente não está amando. Mentir que a gente deseja quando a gente não está desejando. Irmãos, nós vivemos um tempo onde nós precisamos olhar para dentro de nós, avaliar primeiro a qualidade daquilo que nós estamos carregando dentro do nosso coração, dos propósitos, dos pensamentos, dos desejos, das vontades que muitas vezes estão dentro do nosso coração, para ver se tudo está de acordo com aquilo que agrada ao coração de Deus. Porque senão nós não vamos ter força moral nem espiritual para fazer o que Deus quer. Porque, irmãos, não se serve a Deus de aparência, não se serve a Deus fingindo que está servindo. Por isso tem uma palavra dada à igreja de Tiatira, lá no livro do Apocalipse, dizendo assim: olha, tem fama de que vives, mas estás morto. Tem fama de que está vivo, porém eu vejo que estás morto. O que o Senhor estava dizendo naquela igreja? Você está vivendo em torno de uma fama, de uma aparência, porém eu vejo o íntimo, eu vejo o coração, e pelo que eu estou vendo por dentro, não tem vida, tem morte. E muitas vezes é isso que Deus quer tratar conosco, irmãos. Porque muitas vezes a gente fala: estou conectado com Deus. Deus fala: tá não, hein? Você pode até dizendo isso para as pessoas, mas eu sei que não está. Porque era isso que os fariseus, os escribas, os personagens centrais aqui desse diálogo com Jesus, quem eram? Os maiores conhecedores da palavra de Deus da época. Vai desafiar um escriba, vai desafiar um fariseu, vai desafiar um saduceu para uma esgrima bíblica, eles dão um baile em você. Os maiores conhecedores da palavra não estavam vivendo no seu interior a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que Jesus estava ali demonstrando amor para com eles, falando dos seus pecados, falando dos seus erros, confrontando seus corações com aquilo que estava errado em suas vidas. E Deus, quando Ele se manifesta à humanidade através da lei, Ele usa a lei para revelar o quê? Os pecados do ser humano. Para que serve a lei? Para revelar que você é pecador. Porque se não tivesse a lei, você não ia saber o que é pecado. Sim ou não, irmãos? E quando a gente olha para o Velho Testamento, a lei, ela tem 3 aspectos: cerimonial, jurídica e moral. Quando Jesus começa a falar sobre essa questão da lei e da graça, Ele começa a ensinar que a lei jurídica, a lei cerimonial do Velho Testamento, ela ficou lá, mas a lei moral de Deus, ela não muda. Amém, irmãos? A lei moral de Deus não muda, porque Deus não muda. Você já parou para pensar que Deus não evolui? Se Deus evoluísse, Ele não era perfeito, sim ou não, irmãos? Então Deus não evolui e Deus também não involui. Nele não há sombra de variação. Você consegue entender isso? Vou repetir: Deus não evolui, Deus não melhora, Deus não precisa melhorar a sua maneira de pensar. Porque se Deus fosse um ser que se aperfeiçoasse com o tempo, Deus não era perfeito. Então quando você estuda e entende quem é Deus, você percebe que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, quando nós falamos da lei moral de Deus, nós estamos falando de quem Deus é em relação à sua consciência do que é certo e do que é errado, e isso permanece no Velho, isso permanece no Novo, isso permanece para sempre. Se no Velho Testamento era pecado tirar uma vida humana, no Novo continua sendo pecado. Se no Velho Testamento 2 homens, 2 marmanjos, barbudo,
deitar junto como mulher e homem era pecado, no Novo Testamento continua sendo pecado. Os irmãos estão entendendo? Se adulterar no Velho Testamento era pecado, no Novo Testamento continua sendo pecado. Por quê? Porque a moralidade de Deus não muda. Quem Deus era no Velho continua sendo no Novo e continua sendo hoje, e vai continuar sendo eternamente. Mas o que mudou em relação ao Velho e ao Novo? É que a lei jurídica do Velho não é aplicada mais hoje, porque no Velho Testamento, dois homens que coabitavam tendo relação sexual, eles eram apedrejados. E hoje? Hoje não. Hoje não é apedrejado. Então esse aspecto da lei ficou preso lá. Mas a lei moral de Deus prevalece. Ela permanece. Ou seja, irmãos, o que era errado antigamente continua sendo errado hoje. Deus continua vendo com os mesmos olhos. O problema é que nos dias de hoje o mundo está tentando, irmãos, o diabo, através desse sistema pervertido, mundano, pecaminoso que nos cerca, está tentando, irmãos, nos acovardar, calar a minha boca e calar a sua boca, fazer de mim e de você um covarde na fé. O inimigo está tentando nos confundir em relação ao exercício do amor em Cristo, dizendo que amar é se calar. Amar é não tocar no pecado do outro, é não falar do erro do outro, e isso é um engano, irmãos. Por quê? Porque Deus sempre fez isso. Deus sempre mostrou para o homem o que é pecado, o que é errado, e nós como igreja, nós temos essa missão nos dias de hoje. Amar é você denunciar o pecado, sim, é você dizer, isso é pecado, isso aqui manda a pessoa para o inferno, isso aqui manda a pessoa direitinho para o inferno, e se a pessoa não abandonar isso aqui, ela não tem salvação. Se você está conectado com Cristo, preste atenção, você tem que ter a mesma coragem que Cristo teve. Amém, irmãos? Você tem que ter a mesma. Cristo chamou eles aqui de raça de víboras. Cristo chamou eles de sepulcro caiado. Cristo chegou junto, irmãos, no linguajar popular. Cristo desceu a madeira, mas não é porque Ele não os amava, pelo contrário, é porque Ele queria confrontar os seus corações com os seus erros, para que eles abrissem os seus olhos. O mundo está trabalhando para que a igreja, presta atenção no que eu vou dizer, o mundo está trabalhando para que a igreja perca uma coisa que a igreja nunca pode perder, que é a sua autoridade espiritual, tornando a igreja cúmplice de quem anda errado. Quando é que a igreja perde a sua autoridade espiritual? Quando a igreja começa a provar o que é errado, quando a igreja começa a dizer amém para o pecado, quando a igreja começa a aprovar aquilo que Deus não aprova. Então hoje o sistema mundano, ele está trabalhando para que eu e você, em função da pressão que é feita nas nossas mentes, nos nossos corações, através da mídia, através dos meios artísticos, através do meio político, através do sistema judiciário, comprometido com o erro, comprometido com o pecado, comprometido com tudo aquilo que não presta, a pressão é para que a gente não denuncie o pecado, para que a igreja fique caladinha, para que a igreja não fale que pecado é pecado. E aí a gente vai, mas a mídia está falando assim, os meios artísticos estão falando desse jeito, o sistema político está pregando assim, o sistema jurídico assim, acho que, eu não vou. Não, irmãos, a gente tem que entender quem nós somos. Nós temos que entender quem nós somos, como pessoas que estão conectadas em Cristo, e nós temos que entender quem é o Deus que nós servimos, porque um dia eu e você teremos que comparecer diante desse Deus para sermos julgados, porque nós somos chamados, irmãos, para fazermos parte do reino de Deus. Fomos chamados para fazermos parte do reino de Deus, e todo reino tem uma constituição. O Brasil tem uma constituição, e não é com base nessa constituição que são julgadas as pessoas, não é o poder máximo da lei. Qual é a constituição do reino de Deus? Qual
Qual é, irmãos? A Bíblia. Jesus diz: eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim salvar os que se haviam perdidos. Porém esta palavra, presta atenção no que eu vou dizer, esta palavra vos julgará no último dia. Esta palavra será o seu juiz. Você será julgado com base nela. Então por isso eu digo para você: cuidado com aquilo que você infringe na palavra de Deus. Porque, irmãos, hoje existe um sentimentalismo humano exacerbado dentro da igreja, aonde, em função de muitos falsos pregadores que têm surgido nesse tempo, que têm ocupado os púlpitos da igreja de Cristo para falar de autoajuda, para falar de coaching e para criar uma teologia humanista que tem feito com que a igreja hoje tenha um problema de ego. A igreja cristã hoje, ela é ególatra em nome de Jesus. O que é ególatra? Ela é uma igreja que idolatra o ego em nome de Jesus. Deus tem que fazer tudo para mim, mas eu não tenho que fazer nada para Deus. É isso que muitas pessoas estão pensando. Elas têm que vir para a igreja e Deus tem que fazer tudo que elas precisam que Deus faça, mas elas não se sentem no compromisso de fazer o que Deus quer. E eu quero dizer uma coisa para você: você não foi salvo para ser servido, você foi salvo para servir a Deus. Amém? Você foi salvo para servir, você foi salvo para ser servo. E hoje o mundo está mentindo para você, está mentindo para mim, está mentindo para a igreja. E a igreja muitas vezes está se deixando envolver por esse caminho. Jesus não teve medo de falar dos pecados dos homens aos próprios homens. Jesus falou com os religiosos, Jesus falou com a mulher adúltera, sim ou não, irmãos? Quando ela chegou lá diante de Jesus para ser apedrejada, Jesus disse: quem não tem pecado, atire primeira pedra. Naquele momento a graça foi manifestada sobre a vida dela, ela recebeu o livramento que ela precisava, porém ela não saiu dali sem que Jesus dissesse para ela: vai e não peques mais. Tipo assim, a minha graça te alcançou, porém agora você precisa viver de modo diferente. Esse pecado que te trouxe até aqui e quase tirou sua vida, você precisa eliminar da sua vida. Então o Cristo da graça também é o Cristo que honra a lei, também é o Cristo que honra os princípios de justiça, de equidade, de integridade do reino de Deus. Então, te salvei, mas não peca mais. Amém, irmão? Te salvei, mas não viva no pecado, não viva pecando. Então nós temos que entender, Jesus, ele falou com os religiosos no templo. Na realidade, quando os religiosos estavam lá comercializando pombas, animais defeituosos no templo, Jesus os tirou de lá. E Jesus não teve medo de dizer: vocês estão errados, porque vocês estão fazendo da casa de Deus um comércio. Em outras palavras, Jesus foi confrontando o erro daquelas pessoas. E nós hoje temos medo. O apóstolo Paulo, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, ele fala assim aos coríntios: olha, essas coisas eu não estou falando para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos amados. O que Paulo estava dizendo, irmãos? Por que Paulo disse isso aqui no capítulo 4 de 1 Coríntios? Porque do capítulo 3 em diante, Paulo, eu não pude falar a você como espirituais, vocês são carnais, cheios de contenda, de discórdia, de inveja, partidarismos na igreja, dizendo um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cristo. Ou seja, Paulo começa a corrigir a igreja. Paulo começa a falar com a igreja sobre os seus pecados. Tem carnalidade nessa igreja, tem contenda nessa igreja, tem partidarismo nessa igreja,
tem inveja no coração dos crentes dessa igreja. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E aí ele diz assim: essas coisas eu não estou falando para envergonhar vocês, eu estou falando porque eu amo a vida de vocês, como um pai ama a vida de um filho. Nós precisamos reaprender a entender correção como amor, irmãos, porque parece que nos é ensinado no mundo que ser corrigido não é uma atitude de amor. A gente pensa que amor é só atitude de cortesia, de simpatia, de amabilidade, de afago. Isso é um aspecto do amor. Admoestar, você sabe o que é admoestar? O que significa admoestar? Admoestar significa corrigir em amor. Então, quando você é admoestado, você está sendo corrigido em amor. É para tirar você do caminho errado, é para tirar você do erro, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém, irmãos? Quem é cidadão do reino de Deus aí? Irmãos, a nossa conexão com Cristo, preste atenção no que eu vou dizer, ela não é apenas uma conexão religiosa. O que a palavra religião significa? Religar. Conexão não é apenas uma conexão religiosa no sentido de ligar a Deus quem estava separado de Deus. É mais que isso. A conexão com Cristo não é uma conexão religiosa somente que te leva para o céu, é uma conexão de vida. É uma conexão de vida que tem como propósito fundamental, essencial, criar uma situação de compatibilidade, criar uma situação de identificação da sua vida com a vida de Deus. Qual é o propósito da salvação? Não é só te levar para o céu, mas identificar a sua vida com a vida daquele que te salvou. Quando Deus nos conecta com Ele, o propósito não é só tirar a gente da terra e levar para o céu. Presta atenção, é restaurar em nós a imagem e a semelhança de Deus que foi perdida por causa do pecado. Sabe quem Deus quer ver quando Ele olha para você? A imagem dele, a imagem do caráter dele. Porque, irmãos, Deus, Ele é Espírito, amém? Então não tente imaginar Deus fisicamente. Tem gente que cria um Deus barbudo, parece o Papai Noel, né, sentado no trono. Irmãos, não dá para a gente imaginar Deus fisicamente, porque Deus nunca quis se revelar fisicamente. Deus é Espírito. Quando Ele fala da imagem e da semelhança dele em nós, Ele está falando do caráter dele, da imagem do caráter dele, de quem Ele é por dentro. Assim também nós devemos ser por dentro. Por isso que Jesus, Ele olha o coração. Ele fala, ó, olhando para o seu coração e olhando para o coração do Pai, não está parecido, está muito distante. Vamos ajustar as coisas, né? Então nós precisamos entender, irmãos, que se nós não falarmos para o mundo dos pecados do mundo, as pedras clamarão. Se você que é a igreja não falar, não anunciar, não entender que falar para o outro dos seus caminhos errados é uma atitude de amor, Deus vai começar a usar quem não está na igreja para alertar o mundo, para falar que Ele está voltando, para falar que o arrebatamento é real, para falar que o apocalipse vai acontecer. Por quê? Porque a igreja não fala. Aí Deus tem que pegar os doidos aí e começar a falar, né? Quando eu falo isso, eu estou falando da Baby, porque ela é crente, né? Ela foi vítima de zombaria e tal, de um monte de gente aí, mas aquele comentário que ela fez fomentou, irmãos, cresceu. No meu entendimento, foi Deus agindo ali para despertar todo mundo para essa temática do arrebatamento da igreja. Quanto de gente foi no YouTube mexer, procurar, caçar, entender o que é arrebatamento, entender o que é apocalipse, porque uma pessoa teve coragem, no meio de um monte de gente pulando carnaval, um monte de gente pensando só em coisas erradas, mas ela teve coragem, no meio daquela multidão de gente, falar:
Jesus está voltando. E nós? A gente critica, mas e nós estamos falando, irmãos? Ou a gente está aqui, escondidinho, sou crente, mas ninguém pode saber, né? Sou crente, mas, né? Vamos deixar quieto. Irmãos, eu sou crente, você é crente, nós temos que falar quem é o nosso Deus. Nós temos que falar da sua graça, nós temos que falar do seu amor, mas nós temos que falar da sua lei. Ele vai julgar, Ele vai julgar, e nós precisamos dar às pessoas a oportunidade delas se arrependerem dos seus pecados. Esses dias aí um rapaz aí, eu não conheço direito, mas chamado Carlinhos Maia, quem conhece ele? Ele não é crente, mas é uma pessoa que estava falando de arrebatamento, da volta de Jesus, e preocupado com isso, inclusive está na homossexualidade e tudo mais, mas preocupado com a volta de Jesus. Eu olho para essa pessoa como alma, porque, irmãos, alma não tem cor, alma não tem nada dessas situações que a gente costuma julgar, sabe, que a gente costuma apontar. Alma é alma. E se Deus faz uma obra na vida desse homem, tira ele do mundo onde ele está? Quem crê que Jesus pode fazer isso? Eu creio, irmãos, completamente. Mas nós temos que falar. Nós estamos vivendo um tempo de acovardamento da igreja. A igreja está se acovardando diante das situações que o mundo está trazendo, sabe? Está colocando medo no coração da igreja. A igreja não pode ser cúmplice de quem anda errado. A igreja não pode amar, não é fazer vista grossa para o pecado dos outros, apoiar o pecado dos outros, porque a opinião pública diz que você tem que agir assim. Irmãos, isso não é ser igreja. O nosso compromisso, se nós estamos conectados com Deus, é com Deus e com a sua vontade. Então nós temos que ter coragem de dizer para as pessoas que o que elas estão fazendo não é aprovado por Deus, vai trazer problema para elas se elas continuarem nesse caminho. Ah, pastor, elas podem não gostar, elas pode não gostar, pode ficar chateado com você, mas você fez a sua parte. Mas elas também podem refletir. Eu gosto muito do que está em Ezequiel 3:17, onde diz assim, que se você vendo, vamos abrir lá Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17, 18 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los da minha parte. Olha só, quem ama, avisa. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí, quem ama, avisa. Então olha só, avisá-los da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Os irmãos entenderam? Isso se aplica para nós hoje como igreja, irmãos. Se eu, vendo o ímpio no seu mau caminho, não avisar, ele vai morrer, mas Deus vai cobrar o sangue das nossas mãos. Então nós temos uma responsabilidade. Deus não é um Deus que fica calado diante do pecado. A igreja, ela exerce o seu papel na terra, ela é o fundamento, ela é o baluarte da verdade, é a coluna da verdade. A igreja precisa exercer o seu papel quando ela diz com coragem, com amor, àqueles que estão no pecado, que eles precisam rever os seus caminhos. Nós vemos aí a mídia exaltando tudo aquilo que é errado, e a gente não fala nada. A escola de samba que ganhou esse ano veio com uma temática de exaltação do voodoo, da serpente do voodoo.
da religião do voodoo. Os irmãos sabem o que é voodoo? Voodoo é uma religião africana e haitiana que, entre outras coisas, prega a magia feita através de bonequinhos com agulhas. Quem já viu isso? Pois é isso que a televisão exalta. Então, o meu Cristo, ele não ensina eu pegar nenhum bonequinho e furar ele para atingir a vida de alguém. Meu Cristo ensina que eu preciso morrer, se necessário for, por amor a Ele, mas não prejudicar ninguém, não ferir ninguém, não fazer bonequinho de ninguém e furar para fazer mal àquela pessoa. Mas é isso que o mundo está exaltando hoje. É isso que ganha nota 10, 10, 10, 10, é aplaudido e exaltado nos dias de hoje. É para isso que o mundo levanta a mão. Mas nós temos que levantar a mão em louvor a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que colocou o seu corpo para ser pregado numa cruz. A fé cristã não ensina a fazer bonecos para serem furados. A religião cristã ensina que o Filho de Deus foi furado numa cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados. É essa fé que nós temos que exaltar dentro do nosso coração, e nós temos que ter coragem de denunciar o pecado, porque a palavra de Deus diz que aquele que pratica a feitiçaria não herdará o reino de Deus. Quem pega o nome de alguém, vai para uma encruzilhada e coloca lá para prejudicar, para gerar separação no casamento, para fechar a empresa daquela pessoa, para matar aquela pessoa, não está fazendo bem. E nós precisamos entender que isso é errado, mas nós não podemos dizer que é errado. Então nós temos que, eu não tenho nada contra pessoas, irmãos, estou falando contra práticas erradas, porque as pessoas que muitas vezes estão fazendo isso estão enganadas. São almas que precisam da salvação, que está em Cristo, mas quem vai anunciar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então quem tem que pregar? Eu e você. Essas pessoas que estão fazendo isso precisam ser amadas e buscadas e retiradas de onde elas se encontram. Mas quem vai fazer isso? Uma igreja corajosa, uma igreja que ama, mas que também sabe identificar o pecado, apontar o pecado e denunciar o pecado. Irmãos, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. E Jesus fala do inferno aqui. Sabe quantas vezes Jesus fala do inferno nos evangelhos, irmãos? 14 vezes. Ele fala do céu 102 vezes. Ou seja, ele está muito mais interessado que a gente foque no céu, mas ele fala do inferno 14 vezes. 14 vezes Jesus fala do inferno como uma realidade. Lá em Lucas 16 fala do Lázaro e do rico. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno, lugar de tormento. Lá em Marcos, Jesus fala que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. E assim Jesus vai falando do inferno como uma realidade real, que as pessoas vão para lá de enxeridas, né? Vão para lá, não deveriam ir para lá, mas vão para lá por quê? Porque estão caindo no mesmo erro do passado. Estão fazendo a vontade do diabo ao invés de fazer a vontade de Deus. Porque é o seguinte, irmãos, quem faz a vontade do diabo vai ter o mesmo destino do diabo. Para onde que o diabo vai, irmãos? Para o lago de fogo, né? E quem faz a vontade do diabo? Vai junto, vai junto, entende? Quem faz a vontade de Cristo, quem está conectado com Cristo, vai para onde Cristo está. É simples assim, a matemática é muito simples, e nós temos que entender para onde nós queremos ir. Então o reino de Deus, ele não é um reino apenas baseado numa conexão religiosa.
mas uma conexão de vida, que identifica aquele que foi salvo com aquele que o salvou. O que Deus quer que você preserve nesse mundo é a sua salvação. Perca tudo, mas não perca a sua salvação. O que dará o homem em troca da sua salvação? Não tem nada que o homem possa dar em troca da sua salvação. Irmãos, Jó, quem conhece a história de Jó? Você sabia que Jó é um personagem bíblico atemporal? Pastor, o que é atemporal? Ninguém sabe dizer em que época Jó viveu. Se ele viveu na era patriarcal, se ele viveu no tempo da lei, se ele viveu no tempo dos reis. Então ele é atemporal. Ele existiu, mas não dá para dizer assim, bater o pé e falar, Jó viveu nessa época. Por isso, como um personagem atemporal, Jó também ele é um personagem universal em relação à imagem de quem Deus quer ver em nós como um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, irmãos, na visão do diabo, presta atenção, o verdadeiro adorador na visão do diabo é aquele que adora Deus quando Deus está abençoando. É aquele que adora Deus pelas coisas que ele recebe. Então, o diabo ele pensa assim: se ele perder os bens, se ele perder a família, se ele perder a saúde, ele não vai ser um adorador. Na cabeça do diabo, você tem preço. Você tem preço. Você adora a Deus enquanto Deus está fazendo o que você quer, enquanto Deus está te abençoando. Mas Deus nos mostra, através da história de Jó, que o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus quando ele está por cima, mas ele também adora a Deus quando ele está por baixo. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele adora a Deus não pelo que ele tem, não pelo que ele recebe, ele adora a Deus por quem Deus é. E é isso que Deus quer ver em você, é isso que Deus quer ver em mim. Porque no mundo, Jesus diz: tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus nunca disse para você assim: no mundo você só vai ter prosperidade. Você está comigo, não vai ter conta atrasada, não vai ter problema financeiro, não vai ter enfermidade. Covid vai chegar em todo mundo que não é crente, menos em você. Foi isso que Jesus falou, irmãos? Não. Você vai passar lutas, dificuldades, mas você precisa permanecer fiel a Ele até o fim, independente das circunstâncias que você está passando. Quem está conectado com Cristo honra a Deus quando está por cima e honra a Deus quando está por baixo. Porque Jesus, houve momentos em que ele estava sendo exaltado, andando sobre as águas, curando, todo mundo aplaudindo, todo mundo ovacionando, todo mundo declarando que ele é o Filho de Deus. Mas houve um momento que ele foi para a cruz, sim ou não? Houve um momento que ele foi surrado, humilhado, ele foi maltratado de todas as formas. O mesmo Jesus que honrava o Pai quando ele estava andando sobre as águas, é o mesmo Jesus que estava honrando o Pai quando estava pendurado na cruz. Então, isso serve para você, isso serve para mim. Eu tenho que servir a Deus independente das circunstâncias, e entender que por trás do meu sofrimento existe um Deus trabalhando para me exaltar lá na frente, se eu não desistir de ser fiel a Ele. Jesus sofreu, mas Ele foi ressuscitado, está sentado à destra de Deus, e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo de fazer a vontade de Deus, sofra por fazer a vontade de Deus, mas não sofra por dar as costas para Deus, porque quem sofre fazendo a vontade de Deus será honrado por Deus.
será guardado por Deus, será respaldado por Deus. Mas quem sofre dando as costas para Deus, está comprando uma briga com o próprio Deus. Aí é perigoso, né? Não se conforme com o mundo. O que diz o apóstolo Paulo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita, se você está andando na visão de Deus. A vontade de Deus vai ser opressora, a vontade de Deus vai ser castigadora, se você estiver andando na contramão da vontade de Deus. Então, como que você está sentindo a vontade de Deus na sua vida hoje? Como que você está recebendo? Como que você está vivendo a vontade de Deus hoje? A vontade de Deus para você está te castigando, está te oprimindo? Possivelmente você está andando contra a vontade de Deus. A vontade de Deus está agradável? Você está se sentindo bem em relação aos propósitos de Deus? Então você está andando segundo a vontade de Deus. Então, queridos, eu tinha assim muitas coisas ainda a ministrar sobre essa palavra, mas é como eu disse para minha esposa, às vezes Deus nos dá várias situações e a gente acaba ficando numa. Eu fiquei num tópico só, de 5 que Deus me deu. Então, se eu fosse falar sobre os 5, eu dispensaria vocês aqui umas 11 horas da noite, porque a gente gosta de falar, né? Então, queridos, quem recebeu essa palavra aí? Então, fique em pé nesse momento, para que nós possamos nos preparar para a ceia do Senhor.